A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 8, fala que a multidão oprimia, cercava Jesus Cristo, mas a palavra diz lá no versículo 23, que quando Jesus chamou para passar para o outro lado, a palavra de Deus diz que Jesus entrou no barco e apenas os seus discípulos seguiam. Por quê? Porque a multidão perseguia Jesus, a multidão oprimia Jesus, a multidão confrontava Jesus, mas somente o verdadeiro discípulo, ele vai seguir o mestre para onde o mestre for. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes, igreja, nós temos a mania de sempre ir com a multidão. Muitas das vezes nós temos a mania de sempre ouvir a voz da maioria, e sempre estar com a maioria, e sempre seguir aonde a maioria está, aonde a multidão está, é aonde eu quero estar. O que a multidão apoia é o que eu quero apoiar, o que a multidão aceita é o que eu quero aceitar. Mas nós vamos entender nesta palavra que muitas das vezes a multidão que você está no meio, ela não quer o seu bem, ela quer impedir a sua bênção, ela quer impedir que você receba o milagre da parte de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Bartimeu estava sentado na beira do caminho mendigando. Bartimeu estava sentado na beira do caminho mendigando, talvez uma moeda, talvez um pedaço de pão, talvez alguém que pudesse ali sentar com ele às vezes e conversar, pudesse dar uma palavra de conforto. Porque muitas das vezes você está oprimido dentro da sua casa, no seu quarto, não sei aonde você esteja, e falta ao menos uma pessoa para te dar uma palavra de conforto no seu coração. E ali aquele homem chamado Bartimeu mendigava amor, mendigava afeto, mendigava carinho. Mas diz a palavra de Deus que ele ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Uma multidão seguia Jesus de Nazaré para onde Jesus Cristo ia, e aquela multidão, a maioria daquela multidão não acreditava que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo, enviado para salvar a humanidade. Aquela multidão que o próprio Jesus Cristo disse lá em João capítulo 6, versículo 26 e 27, que aquela multidão seguia não por causa dos milagres e nem muito menos por causa da salvação, mas por causa da comida que era distribuída quando Jesus Cristo pregava no deserto. Aleluia. E a multidão seguia Jesus, muitos deles por causa do comida, por causa do banquete. Faz um culto aqui, pastor Zé, e fala que vai ter janta. Põe cadeira lá fora, não vai caber não, viu? Todo culto, se for janta, a igreja lota. Louvado seja Deus. Porque muitos querem a bênção do Deus, mas não querem o Deus que dá a bênção. Aí Jesus fala lá em João 6, 27: trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Outra prova que a multidão não creia em Jesus Cristo, uma multidão que enxergava com os olhos físicos e carnais, mas não conseguia enxergar com os olhos espirituais da fé, porque andava com a salvação, andava com o perdão, andava com o amor, mas quando precisou, trocou Jesus por Barrabás. Aleluia, Jesus. Trocou Jesus por Barrabás. É verdade, meu Deus. Lá em Mateus capítulo 27, do versículo 15 ao 20, quando Jesus estava ali para ser julgado diante de Pilatos, a mulher de Pilatos chega até ele e fala assim: ontem eu tive um sonho, e não suja tuas mãos com este homem, porque este homem culpa nenhuma tem. Pilatos. Esse homem não tem culpa nenhuma. E Pilatos pegou uma tigela com água, foi lá, lavou suas mãos e falou: eu não fico com o sangue dele sobre as minhas mãos. Mas como era de costume na Páscoa sempre libertar um prisioneiro, aí Pilatos colocou Barrabás diante do povo e colocou Jesus e falou assim: quem que vocês querem que seja liberto este dia de hoje? O povo gritou em uma só voz. Aquela multidão que seguia Jesus, aquela multidão que comeu dos pães que foi multiplicado
E nós só renunciamos quando a renúncia faz bem para nós, quando a renúncia convém com nós mesmos. E aquele homem Bartimeu disse que ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque